Boa noite a todos. Hoje iremos falar um pouco sobre a extração dentária de equinos. Nosso grupo é formado por os acadêmicos Ana Maria, Arthur Rubas, Guilherme Hermínio, Guilherme Ozelami, Lucas Kovaleski e Thiago Azambuja. A odontologia ela atua de forma preventiva, então lesões que necessitam de extração de dentes longos possuem menor incidência quando comparada às lesões de excesso de pontas de esmalte dentária, sendo elas ganchos, rampas ou má oclusão. Há três métodos de extração dentária: o intraoral, repulsão e bucotomia. Todos exigem a separação do dente das suas estruturas de suporte, ou seja, requer o rompimento do ligamento periodontal. Muito cuidado, pois a ruptura deste ligamento, sem causar dano ao osso alveolar ou à vasculatura, é um dos desafios da exodontia. Sedação e anestesia. Então, o exame oral ele é realizado com o animal sedado, né? Raramente se usa anestesia geral para procedimentos simples. A sedação por si só pode ser suficiente ou não, porque nem sempre oferece o grau de analgesia desejado ao animal. É aconselhável o uso da anestesia local e também regional com lidocaína, 2%. A combinação de sedativos mais usadas é uma combinação de um alfa-2 agonista, que pode ser uma xilazina, uma romifidina, uma detomidina ou uma medetomidina, juntamente com um opioide, um butorfanol ou uma morfina. Para as anestesias regionais com maior utilidade em odontologia, na extração de dentes pré-molares e molares é feito o bloqueio do nervo alveolar inferior e também o bloqueio do nervo mandibular. Para a extração de dentes incisivos é feito o bloqueio do nervo mentoniano e também o bloqueio do nervo infraorbital. Bom, então como é que a gente faz a extração de um dente que está com um problema? Quando a gente visualiza que o animal está com um dente que está causando problemas, está doendo, machucando esse animal, a gente vai utilizar um fórceps extrator ou boticão. A gente, após o rompimento do periodonto, a gente vai elevar a gengiva bucal do animal e vai colocar os fórceps separadores. O processo de retirada, de extração mesmo do dente, ele vai se iniciar com a elevação da gengiva, utilizando um afastador gengival. Esse passo ele é fundamental para separar a gengiva do dente, o que vai facilitar quando for feita a colocação do fórceps na base da coroa do dente, para daí sim a gente realizar a extração desse dente. Com o uso de técnicas adequadas para não causar fraturas em outros dentes, a gente deve afrouxar o ligamento periodontal, que está aqui, ó, vocês conseguem ver pelo mouse. A gente vai utilizar o conjunto de fórceps separadores para romper esse ligamento e afrouxá-lo. O uso desses separadores aumenta o espaço entre o dente a ser extraído e os dentes que vão se manter na boca do animal. Os fórceps separadores, eles devem ser mantidos em posição durante aproximadamente 5 minutos, porém a gente tem que ter cuidado, porque o uso excessivo do fórceps, ele pode provocar fratura iatrogênica do dente, que será extraído, ou dos dentes que vão se manter ali na boca desse animal. E até mesmo pode desestabilizar o periodonto dos dentes que ainda estão saudáveis, fazendo assim, causando uma doença posterior que possa ser preciso fazer a retirada de outros dentes. Após isso, é feita a colocação do fórceps extrator. Ele pode ter 2, 3 ou 4 garras, esse fórceps extrator, no caso.
A escolha desse fórceps extrator, ele vai depender do dente estar ou não fraturado, ele vai depender do tamanho do dente e a forma desse dente, e também a posição que esse dente está, se é um dente mais à frente ou se é um dente mais aqui atrás. Exemplo, para remoção de um molar com fratura sagital da coroa, deve-se usar o fórceps de 3 ou de 4 garras e tentar extrair todo o dente de uma só vez. Bom, então aqui a gente pode ver alguns equipamentos utilizados na extração dentária intraoral. Aqui nesse canto são os separadores, né? Eles são utilizados para auxiliar no afrouxamento ou rompimento, então, do periodonto. Esses do meio são os afastadores gengivais, que são para elevar a gengiva e auxiliar na separação dela do dente, né? E aqui no canto, o buticão, ou conhecido também como forceps extrator, que é para fazer a remoção daquele dente, então, o que precisa ser extraído. Aqui, então, é só uma imagem para a gente conseguir observar a coroa funcional, ou também conhecida como coroa clínica, como foi citada pelos guris nos slides anteriores. E aqui embaixo, a coroa reserva. Além disso, a gente pode observar o cemento, aqui nesse cantinho, que é um componente, então, do periodonto, que é o conjunto que envolve o dente que precisa ser rompido para conseguir fazer a extração desse dente. Assim que o fórceps extrator ou buticão estejam firmemente seguros no dente, né, bem colocados, realiza-se movimentos, então, láteromediais e rostrocaudais até ocorrer um maior afrouxamento desse ligamento presente no periodonto, associado, então, ao aumento da amplitude dos movimentos, até que se rompa completamente e consiga fazer a extração. Quando isso acontece, é observado então a presença de sangue com aspecto espumoso e finalmente realiza-se movimentos suaves no sentido vertical para ocorrer de forma íntegra a extração dentária total, né, daquele dente que você deseja remover. Para auxiliar então na separação dos ligamentos periodontais, nesse processo pode ser utilizado de curetas, elevadores ou alavanca, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Nessa parte aqui a gente consegue ver uma cureta, aqui no meio um elevador odontológico, né? E aqui no canto uma alavanca. Ambos utilizados para auxiliar na separação do ligamento na hora de extrair. Então, a extração dentária intraoral. Após a remoção do dente, é curetado o osso alveolar e selado parcialmente o espaço formado com um plug, o qual pode constituir-se uma gaze cirúrgica. Então, após a remoção do dente, é curetado o osso alveolar e selado parcialmente o espaço formado com um plug, o qual pode constituir-se de uma gaze cirúrgica ou de polimetil metacrilato. A intenção é impedir o acúmulo de alimentos e auxiliar na formação do tecido de granulação. E também é recomendado ao proprietário que o implante ou gases sejam trocados semanalmente, até que a cicatrização esteja completa, que se espera que seja aos fins de semana, né? É apenas recomendada a administração de um antibiótico de largo espectro uma única vez antes de iniciar o procedimento, e o anti-inflamatório não esteroide durante as 48 a 72 horas após a extração, como analgésico. Antibióticos sistêmicos são utilizados apenas em casos de infecção apical, periodontite ou sinusite. Ainda recomenda-se dar alimento úmido na forma de ração durante as 24 ou a 48 horas após a extração, e evitar alimentos duros durante as 6 semanas. As complicações que podem ocorrer são fraturas do dente ou estruturas ósseas envolventes ou danos. Outras complicações mais raras são casos de sequestros dentários ou ósseos, infecção alveolar e formação de fístulas oromaxilares, com desenvolvimento de sinusite bacteriana secundária.
Então, a repulsão. A repulsão é um método de extração cirúrgica de pré-molares e molares. A técnica consiste na extração de um dente problema, caracterizada pela trepanação maxilar ou mandibular, por meio de um trepano posicionado próximo ao ápice do dente afetado. A técnica de repulsão está indicada sempre que a extração intraoral é impossível. Bom, a repulsão então é um procedimento que ele deve ser guiado por imagens radiográficas para a gente determinar o local correto a realizar a punção sobre a raiz dentária até a extração. A gente conseguiu imagens de um relato de caso onde foi atendido um paciente equino e esse paciente ele chegou com um problema, né, em 3 dentes e foi optado no início da conduta por uma extração dentária no método intraoral. Porém, não foi possível continuar nesse formato e optaram por repulsão. Por isso a gente tem uma imagem radiográfica bem legal de mostrar, que tem alguns pontos bem importantes para a gente acabar discutindo durante a apresentação. Então, quando é utilizada essa técnica e o animal, no caso, tem um problema dentário com envolvimento em seios nasais, essa técnica ela permite que a gente faça a lavagem do seio durante e após o procedimento. O procedimento normalmente ele é realizado com anestesia geral, tá, em bloco cirúrgico. No relato de caso não foi possível realizar nesse formato, porque teria um custo mais elevado para o produtor, né, ou seja, para o tutor do animal, e o tutor então ele optou em não fazer anestesia e ele não queria fazer nem a cirurgia. Para realizar a cirurgia, os médicos veterinários então eles optaram por tentar uma nova técnica, né, de fazer a repulsão, mas com o animal em posição quadrupedal, né, com o animal em pé. Deu certo porque o animal saiu vivo, né, mas corria um risco. Então normalmente é utilizado com o animal sob anestesia geral. Pode ser utilizado e é utilizado o espéculo oral para manter a boca do animal aberta e conseguir ter uma visão completa da cavidade oral. Antes da cirurgia, então, são administrados por rotina um antibiótico de largo espectro, né, e um anti-inflamatório não esteroidal por via intravenosa e ou no pós-operatório também é utilizado. Tanto o antibiótico quanto o anti-inflamatório não esteroidal. No caso, aí pode ser um Flunexin Meglobine e um antibiótico, um Penforte. Nessa imagem aqui, nesse slide, então a gente tem 2 imagens, né? Então a imagem radiográfica é a do relato de caso e a gente tem marcados os dentes que teriam que ser extraídos, né? O 210, 209 e o 208. Mas por que tem essa denominação, né? 210, 208, 209? Na imagem da esquerda, a gente tem os quadrantes. Então foi pré-estabelecido, né, que a contagem dentária dos equinos seria dividida em quadrantes. Então a gente tem do lado direito, né, a gente inicia da direita para a esquerda do animal. Então a gente é dividido em quadrantes 1, 2, 3 e 4. Né? Então a parte superior é dividido em 1 e 2 e inferior 3 e 4. Então a gente tem a parte superior, o 101, 102, 103 até o 111. 112, 110, 109, isso depende da espécie e da idade do animal. Na parte de baixo, a mesma coisa, né? Então só inicia no 300, 301, 302, é uma forma de contagem. Então em todo o exame radiográfico, né, que você tenha de parte dentária e vir identificado então 208, tu vai saber que é em tal lugar de acordo com o quadrante já pré-estabelecido. Então, para que possa haver a repulsão do dente, o seu ápice ele tem que ser exposto, né? E para isso é necessário realizar uma osteotomia do osso, ou seja, uma abertura por trepanação, né? Usando um trépano. Isso é utilizado sobre o ápice do problema, né? Do dente com problema. Por isso que é tão importante a imagem radiográfica,
é porque tu vai ter certeza da onde é o local e qual dente tu vai ter que fazer a repulsão, né? Vai ter que retirar, evitando de causar algum dano para os dentes que estejam saudáveis. Independente da posição do ápice do dente, a maxila a remover deve ter a atenção que o local de trepanação deve ser ventral a uma linha imaginária que demarca o canal infraorbital. Tá? Para a repulsão desses dentes é necessário incidir a aponeurose ventral do músculo masseter e afastá-la dorsalmente para expor a mandíbula lateral, ou então incide-se a massa muscular. Devendo, neste caso, ter uma atenção especial aos ramos dorsal e ventral do nervo facial, que correm então sobre a superfície lateral do músculo masseter. No relato de caso em questão, foi realizado na parte superior e não inferior da cavidade oral, né? Então foi dentes superiores lá no 210, 208 e 209. Aqui então seria a osteotomia, né? A abertura da cavidade do lado esquerdo do animal, que seria 208, 209 e 210, por trepanação óssea, né? Então foi utilizado um equipamento específico para isso, e aqui mostra então a abertura e depois então a posterior extração dentária do animal. Então é feito toda a tricotomia do local também, né? E utilizando, nesse caso não foi utilizado panos, mas foram utilizados compressa para tentar evitar o máximo de contaminação do local. Bueno. Então, após realizada, o osso alveolar ele é removido por curetagem, isso para expor o ápice do dente, no caso o dente que vai ser retirado, e a identificação das suas superfícies de contato. O dente ele é repelido utilizando um dental push, que precisa ser alinhado com o eixo maior do dente, e utilizando também um martelo. Na repulsão é importante que esse dental push esteja bem alinhado com o eixo longitudinal do dente, o que nem sempre é muito simples ou é possível de fazer. Normalmente em animais mais jovens é mais complicado, isso devido ao tamanho da coroa de reserva, que até por isso é aconselhado a secção transversal e remoção de uma porção apical do dente antes de alinhar ele com o dental push. É comum durante esse procedimento ocorrer fragmentação do dente, por isso que é importante e é bom realizar radiografias intraoperatórias ou transoperatórias, né? O dente ele é repulsionado para a cavidade oral, isso após finalizado todo o procedimento. O alvéolo e a fístula são curetados, são lavados e selados com um implante de silicone. Aqui a gente tem o exemplo da sonda de Foley, que é utilizada para limpeza e para drenagem nos primeiros 4 dias de pós-operatório. Mostra bem certinho ela ali. A incisão cutânea para trepanação não pode ser suturada. Isso porque a gente precisa de uma cicatrização por segunda intenção. Até porque a contaminação nas vias orais aí por micro-organismos é inevitável, né? O periósteo não necessita de sutura e a pele pode ser suturada com fio monofilamentar não absorvível, no caso o Vicryl 2.0, ou com agrafos cirúrgicos, também não tem problema em ser utilizados. E por último a gente vai colocar sobre a sutura algumas gases embebidas em solução de iodopovidona e mantidas no local por um curativo, né? Reduzindo então a formação de edema, prevenindo mutilação no local de cirurgia e acabar machucando ainda mais o animal. O curativo ele é removido após 5 dias, mas deve ser realizadas inspeções diariamente na ferida cirúrgica, para evitar que venha algum problema maior. É aconselhado o uso de anti-inflamatórios não esteroidais durante pelo menos 3 dias e antibiótico terapia sistêmica durante 5 a 7 dias, via oral os dois, né? A questão de dias e 3 dias pelo menos, ou 5 a 7, depende muito do caso, depende muito do animal, né? E como foi a operação.
Então, os cuidados pós-operatórios de manejo e de higiene do alvéolo e implante são os mesmos aplicados na extração oral e de um dente pré-molar ou de um molar do equino. A fim de minimizar complicações, alguns tratamentos extras podem e são utilizados normalmente, que é como a lavagem do seio nasal, o uso de plug na região fistulada, caso ela exista, né? Com esse método pode ocorrer complicações como danos de um dente adjacente saudável, fratura de osso palatinal, danos de estrutura nervosas ou vasculares. Pode acontecer a formação de fístulas oromaxilar, sinusite secundária, sequestro alveolar e atraso na cicatrização do mesmo. São algumas complicações que podem vir a acontecer, né, no procedimento. Com exceção da hemorragia por lesão da artéria palatina, nenhuma das complicações coloca o animal em risco de vida. A maioria delas não é sempre que acontece, mas quando acontece é reversível, né?